A Farmácia Droga Lira é a primeira farmácia com atendimento 24 horas da cidade de Rancharia, proporcionando cuidado para você a qualquer hora do dia ou da noite. Com uma equipe dedicada e capacitada, sempre prontos para atender às suas necessidades de saúde, oferecendo uma ampla variedade de medicamentos, produtos de higiene e cuidados pessoais. Além disso, contam com um ambiente acolhedor e seguro para garantir que você receba o melhor atendimento a qualquer momento. Visite a Farmácia Droga Lira e descubra um novo padrão em cuidado farmacêutico. Farmácia Droga Lira, a minha, a sua, a nossa farmácia. E aí, boa noite para você que está nos assistindo, está aqui de Rancharia, do estado de São Paulo, Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de falar que pode ter gente nos assistindo da Austrália, maravilha, é o filho do nosso convidado que vai estar lá e daqui a pouco ele vai falar sobre o filho dele que está lá, tá bom? No mais um programa Rumo da Prosa, pela TV Oeste Taon, tá bom? É um programa que a gente começou lá atrás com o Zé Antônio e a gente fez alguns programas e agora eu assumi essa banca. E hoje eu tenho o privilégio, na primeira oportunidade que eu estou aqui apresentando para vocês, de trazer um amigo de longa data que vocês vão perceber que é de mais de 30 anos. Eu tenho o privilégio de ter ele hoje aqui comigo, tá bom? Tá? Durante o programa que nós iniciamos aqui pela TV Oeste, que a gente teve o privilégio de ser convidado pelo Valtinho, pela filha dele, hoje nossa diretora, nós trouxemos aqui algumas pessoas e eu quero registrar aqui os meus agradecimentos a cada um de vocês, seja parceiros, seja convidados, em especial. Todos merecem a consideração, mas o nosso amigo Edmar Andrade, o nosso veterinário, que veio aqui 2 vezes, e quem assistiu sabe o que ele falou sobre a criação, os cuidados, a alimentação que a gente tem com nossos pets. Não que todos merecem consideração, mas ele teve isso e serviu para mim de uma maneira, porque eu tenho a Sunny, minha cachorrinha, e a minha filha vai ficar muito contente que hoje é o aniversário da minha cachorrinha do 1º ano. E os ensinamentos que o Edmar passou, gente, foi de extrema importância que a minha cachorrinha, ela sarou, ela tinha um problema de lágrimas ácidas. Gente, é maravilhoso. Então, quem não assistiu, assiste. Todos, a Edi, o Paulinho, todos que vieram aqui, tá? Eu não vou falar o nome de todos, porque seria injustiça com os outros, tá? Mas isso é o nosso programa que ao longo de 2 ou 3 meses aí que nós trouxemos, graças a Deus, foi maravilhoso. E hoje eu peguei a incumbência de ficar sozinho aqui na banca, sozinho em termos, tá? Tem o meu amigo aqui de longa data que eu falei para vocês, que é o nosso convidado hoje, e eu também tenho o privilégio de ter a minha filha aqui do meu lado, nos bastidores aqui, me prestigiando, tá? Então, fico meus agradecimentos aos patrocinadores, às pessoas que vieram, que nos prestigiaram, que deram essa honra para nós, tá bom? Meu muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Hoje é o início de apenas o primeiro programa. Espero que nós temos a satisfação de termos uma boa audiência. Vai dando like aí embaixo, por favor, tá? Isso é bom para mim, é bom para a empresa, é bom para todo mundo. Divulgar o nosso trabalho, prometo a vocês. É um programa, não vamos falar assim tão sério. Eu não quero aquela seriedade de um programa, mas eu quero a inteligência para passar para vocês alguma coisa útil. Uma coisa se você virar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, com certeza você vai sempre ter algo de bom para você, tá bom? Isso eu prometo. Isso é promessa daqui para frente. Assim como os outros também teve algumas coisas, eu vou estar sempre preocupado com isso. As pessoas que eu trouxer aqui, a nossa produtora, a nossa diretora e o nosso proprietário aqui,
a gente vai querer, é a nossa preocupação de passar isso para você que está aí do outro lado. Sempre algo de importante para você. Não, de repente, não para você, mas para o outro, para o outro, para o outro. Então, é a nossa finalidade aqui como TV, tá bom? A gente trazendo também, a gente fazendo o serviço social para você, tá bom? Hoje, nada mais, nada menos, eu quero trazer um amigo de longa data, igual eu já falei para vocês desde o início, o meu amigo Eduardo Carlos de Almeida. Tá? Uma pessoa ícone, é um ícone aqui na nossa cidade. Para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer. Não é só o meu amigo de longa data, é uma pessoa importante em outros setores aqui, algumas instituições da cidade, que eu gostaria de passar isso para, principalmente para você, empresário, para você, mãe, para você, pai, com relação ao teu filho. O que eu vou fazer com meu filho? O que eu posso fazer com meu filho? Tá bom? O Eduardo tá aqui para ele dar uma explicação, tá? Um rumo para cada um dos filhos de vocês, tá bom? Então fica com vocês aqui o Eduardo, que ele vai falar um pouco dele para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, de Eduardo por Eduardo. Vamos lá, Eduardo, meu amigo, fica à vontade, o microfone é teu. Muito boa noite, Carlos, boa noite aos telespectadores aí da TV Oeste. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de expressar aqui o meu imenso agradecimento a você. Me sinto lisonjeado. É o primeiro programa, então você está começando essa atividade e para mim foi importante. Como sempre, você já disse, estivemos juntos aí em muitas situações durante décadas. Então mais uma vez para a gente estar junto e para mim é uma satisfação. Então, obrigado aí pelo convite. E quando se fala de Eduardo Carlos de Almeida, é importante deixar claro que eu sou uma pessoa muito simples, portanto, tudo que eu sonhei e que, graças a Deus, eu realizei, também foram coisas simples, mas muito significativas na minha vida, para mim, para os meus e para os amigos, aqueles que, de alguma forma e de forma também muito importante, contribuíram para a gente chegar nesse momento e poder falar alguma coisa de uma vida aí de quase 6 décadas. Eu estou com 58 anos. Então, é uma oportunidade para poder falar, para poder expressar uma história que é de muita luta, de muita dificuldade, mas não foram lutas invencíveis e nem dificuldades intransponíveis, porque eu estou aqui. E olho para trás com um sabor assim de vitória, tudo aquilo que eu sonhei, como eu disse, coisas simples, mas significativas para você poder ter uma profissão, ter uma vida digna. Então, foi assim, uma vida que eu posso olhar para trás com orgulho, com bastante alegria de ter travado todas essas batalhas e chegado aqui. Tá tudo muito bem. Que bom, Eduardo. Que bom você estar falando isso. Eu posso falar que eu sou testemunha dessa sua luta, né? Também eu quero falar assim, eu não sou ninguém na fila do pão, mas se eu sou alguma coisa, hoje eu tenho uma profissão, tive uma profissão, foram quase 30 anos, não foi fácil, né? A vida de um policial não foi fácil. Depois eu ingressei na vida de advocacia, também não foi fácil, mas um pouquinho que eu fui lá atrás, você sabe, Eduardo, eu devo muito a você, as duras que você me deu durante essa vida aí, foi muito significante, foi muito. Eu quero expressar aqui o meu muito obrigado pelos os seus ensinamentos, as suas duras que você, né, os ensinamentos que passou para mim, ao longo desses quase 40 anos, Eduardo. Estamos velho. É isso mesmo. 58 anos você tem, a gente entrou na polícia com 20 e poucos anos, quase 40, velho. A gente se identifica, né, Carlos? Porque nós somos oriundos do Exército Brasileiro, depois ingressamos na Polícia Militar e, ao final da nossa carreira de policial militar, já na condição de veteranos, nós tivemos a felicidade de estar junto num escritório de advocacia. Uhum. Então, é uma jornada
assim que é muito bacana e tem muita coisa para se falar, muita história. Muito, uma parceria boa. muito. E essa história aí de pegar no seu pé, na verdade é assim, até pela função e pelo posto que eu ocupava, eu busquei isso, eu sonhava em ser comandante da Polícia Militar. E quando eu alcancei isso, eu sempre fiz por merecer aquilo que eu recebi. Então eu precisava realmente ser muito leal, ser muito cumpridor do que era a lei e os regulamentos. E se eu cumpria, eu também exigia de quem estava ao meu lado. Com certeza isso foi bom para você. Tenho certeza, porque a tua carreira é uma carreira brilhante, você também conquistou muitas coisas e se de alguma forma essa minha pressão disciplinar te ajudou, fico contente, faria tudo de novo. Eu fui escrevente de um CD, Conselho de Disciplina com ele. Pensa um negão que eu tava nervoso, eu não dormia à noite. E eu fui reclamar para ele. Ele falou, ó, se eu não quisesse você, Carlos, era simples. Na época, eu sou capitão, eu mando você sair, coloco outro. Mas se você fica, é porque eu acho que você é competente. Eduardo, você não sabe a noção a segurança que você me passou o dia que você me falou isso dentro do comando da 2ª Companhia. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Mas eu queria salientar a vocês que eu não trouxe o Eduardo aqui pela rigidez dele como militar. Eu trouxe ele aqui, fica à vontade, tá, Eduardo, para você falar o que você quiser, certo. Tá? O programa é teu. Claro, Para você falar, eu gostaria muito até não ser a primeira, mas não ser a primeira, a única, mas ser a primeira entre muitas oportunidades que nós teremos de conversar aqui. Hoje eu convidei ele porque dentro, né, desse cabedal que ele tem, graças a Deus aí, desse potencial que ele tem, ele é presidente da Prata, tá? É uma associação muito importante, talvez uma das mais antigas de rancharia, né? Ele está presidindo. É ali que forma também. Eu me sinto um pouco meio que responsável, porque eu trabalhei 10 anos com o Proerd, e eu acabei formando, né, o caráter de algumas pessoas, Eduardo, ao longo dessa minha jornada dentro da Polícia Militar. E aí você, não só você formou dos seus comandados, e você sai, né? Você saiu, abraçou uma carreira por algum tempo, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, o seu tempo como advogado, porque alguns advogados aqui em Rancharia têm algumas especialidades, não todos, talvez uma parte bem ínfima, que faz júri. E eu estou conversando com um deles hoje. Nem todos fazem. Não é fácil. Né? Não é fácil você enfrentar um tribunal de um júri, né? Você tem que ter um vocabulário. Você vê que o vocabulário dele é impecável, né? Ele não fala uma vírgula fora da tal. E ele é muito bom nisso. Eu gostaria, Eduardo, antes de você falar da Prata, sim, você falasse um pouquinho assim, como é que foi, como é que que ainda acho que você milita um pouco nessa área aí, do júri, por favor. Sim. Bom, essa história você já conhece, então vamos aqui rapidamente passar para os nossos telespectadores. Eu não tinha como plano ser advogado. Tinha a formação, mas não tinha esse plano. Mas um acidente, Que coisa, hein? de moto, acabou me colocando numa cama, você foi me visitar, e acabou falando na frente da minha esposa que você estava fazendo os exames da ordem. E me propôs que fizesse também, mas não era plano meu. Então, eu acabei aproveitando um tempo que eu estava ali, né, em cima da cama, convalescendo, para estudar, e deu certo. Passei nos exames da ordem, né, são 2 provas. E quando acordei, estava com a carteira da ordem e um escritório com as portas abertas para me receber. E é uma atividade assim, bastante interessante, mas o fato é que pelo dinamismo de uma carreira de tantos anos na Polícia Militar, eu queria mais. E eu percebi que, como você disse, não eram tantos advogados que faziam júri aqui em Rancharia, tinha que vir advogado de fora.
Então eu acabei me especializando nessa área, fiz alguns, mas o fato é que é uma carreira brilhante, mas hoje eu estou numa fase assim muito importante da minha vida, que é olhar mesmo para mim. Passei uma vida assim muito disciplinada, com horário, com planejamento. Então, uma vida regrada ao longo de décadas, isso vai te tornando uma pessoa fixa naquela conduta, uma rotina sólida que é até difícil você quebrar isso. Mas eu tô nessa onda de não ter mais rotina. Vagabundo. Então por mais que por mais que seja uma atividade maravilhosa, gloriosa, uma atividade nobre, eu tô encerrando a minha carreira como advogado. Não vou me descredenciar, vou permanecer como advogado, mas não vou mais militar nessa área. Nem no júri, Eduardo? Não, eu não. Como eu disse, foi muito importante, mas eu quero voltar um pouco para mim, né? Eu tenho aí 58 anos, a média de vida do brasileiro, ela não vai muito, né? Além dos 78, 80, não tem esse dado, mas o fato é que eu quero aproveitar bastante essa condição de estar junto da minha família, junto da minha esposa, e realmente quebrar aquela situação de uma rotina planejada. Então, hoje, eu pretendo não planejar a minha rotina, e sim deixar que, ao acordar, a minha rotina me planeje, ela me conduza do que eu tenho que fazer. Acredito que trabalhei bastante, estudei bastante, então eu mereço experimentar essa experiência e eu acho que vai dar certo. Tá. É que um cretino de um amigo meu falou assim que a vida útil de um policial depois que ele aposenta é 5 anos. E isso me causou um certo temor, Eduardo, que eu já tenho aí uns 8, 9 anos de aposentado. Eu falei, meu Deus, eu tô há 4, 5 anos na hora extra. Você não tá longe disso também, não. Volta a trabalhar, Eduardo. Volta a militar no júri, cara. Eu falo assim, eu tô brincando, né? Tô zoando e tal. Graças a Deus, Eduardo, o seu profissionalismo, o seu afinco, a sua dedicação, o gostoso assim a gente ouvir depois que você faz um júri e alguém chegar e falar, cara, o Eduardo é bom no júri. E a gente ouviu, Eduardo. Né? Eu tive o privilégio de ouvir isso. Então, eu acho que você, né, pelo seu potencial, eu acho que você não deveria excluir totalmente a advocacia. Você foi muito bom. Você é muito bom no que você faz, tá bom? Fica aí os meus, sabe? Os meus protestos de que você é bom, tá? Mas aí, vamos lá. Tá registrado, doutor. Tá registrado. Tá, agora vamos falar da prata, que é uma coisa importantíssima aqui, tá bom? Vamos lá. Quer falar sobre a prata, o que ela é, o que ela representa? Porque, Eduardo, eu penso assim, nós que viemos da vida de caserna, ela é muito rígida, né? Ela impõe alguns conceitos, alguns dogmas, alguns costumes na vida do militar que você carrega para a sua vida inteira. A responsabilidade, a preocupação, às vezes até com um semelhante. Você se preocupa com a criança, com o velho, tal. Você se preocupa com o próximo. E hoje está meio complicado, Eduardo. A nossa geração muito globalizada, muito internética, vamos usar isso daí. Então ele acaba trazendo dentro da nossa família, do nosso seio aqui e tal, alguns valores que não é ou que não são tão quanto rígidos quanto na nossa época da nossa juventude. E aí hoje você assume a presidência de uma instituição a qual ela é formada por jovens e adolescentes. Você sentiu, é meio que contrastante, é meio que, sabe, com relação àquilo tudo que você aprendeu, que você trouxe do militarismo para a tua vida profissional e pessoal? Na verdade, não é. Muito pelo contrário, é bastante agradável e complementa aquilo que nós tivemos como formação. Você vai concordar comigo? Porque o nosso trabalho, guardadas as particularidades, o nosso trabalho como policial militar, ele era um trabalho de servir,
de proteger, e você lembra do teu juramento. Até com o sacrifício da própria vida, se necessário fosse. É isso que o policial jura lá no dia da formatura dele. Então, Carlos, ao longo desses anos, eu fiz isso da minha maneira e profissionalmente, direcionado pelo interesse público, pelo bem comum, cumprimento das leis. E chegou um determinado momento da minha vida, quando eu já estava na condição de veterano, eu fui convidado e ingressei no Rotary Club. Aliás, toda vez que eu falo de Rotary Club, eu convido as pessoas que não sabem o que é, que não conhecem, que pesquisem, procurem entender, porque eu entendi o que é o Rotary, e aí eu passei a amar o Rotary Club. E a nossa sociedade, o nosso país, nosso estado, enfim, o mundo precisa de mais rotarianos, porque é um trabalho importantíssimo. Mas, falando então da Prata, por que eu falei do Rotary agora? Porque a Prata remonta, você falou de instituição das mais antigas, eu confesso que não consigo fazer esse comparativo de datas, qual é mais antiga. Casa do Pedrinho. Mas isso, exatamente. A Prata, então, ela remonta à Casa do Pedrinho, depois um período como guarda-mirim, e quando guarda-mirim, como toda instituição, começou a atravessar dificuldades, foi quando, então, surgiu, através do Judiciário, do Ministério Público e outros, Conselho Tutelar, surgiu, então, a necessidade de não deixar essa história de Casa do Pedrinho, de guarda-mirim, acabar. Por conta disso, o Rotary Club foi designado e assumiu essa função de conduzir então, a Prata, Associação Pró-Ranchariense de Apoio ao Trabalho do Aprendiz. Nós estamos falando, então, de quase 3 décadas, são 27 anos que o Rotary está à frente, com o presidente, diretoria, conduzindo essa instituição. Você está há quanto tempo, desculpa? Eu estou no 3º ano. O presidente ele assume por 2 anos com a sua diretoria e pode ser reeleito mais 2 anos. Então, estou encerrando aí. Encerrando não, estou na metade aí da minha segunda gestão com a minha diretoria. Então, a Prata, ela, como você bem disse aí, ela é direcionada aos nossos jovens e adolescentes. Assim, para a gente ter uma noção, quem não sabe o que é a Prata, vamos imaginar. Nós percorremos o caminho de adolescente, de jovem, em busca de um emprego, em busca de uma qualificação profissional. Então, esse caminho, por mais que a juventude tenha mudado, os valores tenham mudado, como você disse aí, esse caminho, ele invariavelmente ele tem que ser percorrido por nossos adolescentes e nossos jovens. Então, a Prata existe para pavimentar esse caminho, para ajudar esse jovem a percorrer esse caminho sem os percalços que, eventualmente, se a Prata não existisse, ele enfrentaria. Porque nós enfrentamos. Se a gente tivesse uma Prata no nosso tempo de adolescência e juventude. Então, Carlos, a Prata ela tem as atividades direcionadas para públicos com faixa etária específica. Então, nós temos lá os nossos adolescentes de 17, de 15 a 17 anos, que é o Só desculpa, para entrar na Prata começa com 15? Se você vai para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, são esses adolescentes nessa faixa aí. Tá, e o que faz esse serviço? Na verdade, é um preparo para que esses jovens que estão, esses adolescentes, que estão nessa condição especial, que estão saindo para a busca de um trabalho, estão terminando ali hoje o ensino médio, então eles são preparados em questão de convivência familiar, convivência social, enfim, toda essa interação que ele vai passar a ter. Por quê? Porque ele sai do mundo da criança ali, do pré-adolescente e se relaciona lá fora. A Prata traz ali conhecimentos, traz toda uma orientação com técnicos, que são os nossos funcionários lá, nossos colaboradores, para que esse adolescente, então, ele tenha
essa condição. E depois a gente fala dos nossos jovens, que são os aprendizes. Esses já têm a questão do trabalho com carteira registrada e também vão estar desenvolvendo com a empresa o trabalho, o laboral, mas tem a parte teórica que eles frequentam na Prata, que é o complemento do que ele tem na atividade laboral, ele tem na parte teórica, aprendendo o que fazer. Você lembra que nós fomos trabalhar, a gente aprendia lá no serviço, sim, com um funcionário mais antigo e talvez com a qualidade de prestação de serviço não tão adequada assim. Hoje a Prata vem para preencher essa lacuna. Então, na parte teórica, o que é atividade? Por exemplo, eu vou ser auxiliar de escritório, vou ser recepcionista, trabalhar com estoque. Tudo isso, de acordo com essa atividade, a Prata te prepara e vai além na questão de informática. Enfim, é um grupo de colaboradores altamente qualificados que prestam esse serviço. Legal. Nós estamos falando de quantos jovens e adolescentes ali, Eduardo? Adolescentes, nós estamos do serviço de fortalecimento de vínculo, nós estamos falando de 70 aproximadamente. Por que eu falo aproximadamente? Porque isso flutua. Porque você sabe, o adolescente hoje ele está, amanhã não está mais. Então nós temos aí, vamos falar de 70, porque pode às vezes passar, diminuir um pouquinho, e não só os da Prata, porque agora a escola aqui, o IE, nós temos alunos que saem então do IE e vão lá para a Prata fazer o fortalecimento de vínculo. Estamos falando de 70 então. Quando a gente vai para a área do aprendiz, hoje 92, mas vamos falar de 100 porque já passou de 100 também. Esse número ele oscila. Por quê? Porque nós temos o começo do ano com a admissão, inscrições e admissão desse público e depois em julho de novo. Então é flutuante. Aí tem os problemas durante o trabalho, uma coisa ou outra. Para aquele jovem, Eduardo, que queira exercer uma função de aprendiz em alguma instituição, alguma firma, alguma coisa assim, alguma empresa, vocês fazem esse trâmite todinho? Como é que funciona esse sistema? A Prata está de portas abertas, tanto para os adolescentes quanto para os jovens. E basta comparecer lá na Prata com os documentos, com o histórico escolar, porque o registro, a porta de entrada para o curso na Prata e o emprego, ele é feito através do CRAS. Então, todo o vínculo é pelo CRAS e depois a gente cruza essa documentação, atualiza tudo e aí já vai buscar o contrato de trabalho. É o centro que nós temos aqui de assistência social. Então, é de referência. Portanto, tudo que se refere à assistência social, o cadastro é lá primeiro. Depois, aí eles são direcionados para a Prata e aí já passam a estudar e os que têm a questão do trabalho, que são os aprendizes, a gente já vai coordenando as vagas que eventualmente estão aparecendo e colocando eles no mercado. Para a empresa, Eduardo, que vai contratar, ele quer um aprendiz lá, gera um custo muito alto, Eduardo? Olha, não é um custo muito alto, porque se você olhar para o benefício que é para a empresa, um jovem que cada dia mais está preparado para aquela prestação de serviço, isso é muito importante, isso ele tem na Prata. E também, por que não é assim uma coisa... Primeiro, tem que ficar claro que é uma legislação. Sim. A lei exige isso. Então, quem está ali como empresa admitindo esses jovens, antes de mais nada, está cumprindo a lei. E essa lei ela existe justamente para atender uma situação muito difícil no nosso país, que é o desemprego. Agora, você imagine um jovem que está buscando uma colocação no mercado de trabalho e já vai direcionado por uma instituição, já vai com aquela amostragem de que ele está estudando, que ele é preparado e ele quer fazer bem aquele serviço. Legal. Lá dentro tem curso profissionalizante? Não, tem. É o que eu disse. Isso. Não é só na questão profissional, tá? Sim. A Prata, ela
antes de qualquer coisa, ela forma um cidadão. Sim. Porque um cidadão bem postado na vida, naturalmente ele vai ser um profissional. E a questão prática da atividade, é claro que lá na empresa ele vai desempenhar. Sim. A prata, ela não tem essa condição, porque ela trata da parte teórica. Mas ela prepara, assim. Eu falei aqui de algumas situações Sim. de recepcionista. Mas o importante, Carlos, é que o aspecto da prata é a semente. Por quê? Nós temos hoje grandes profissionais aqui na nossa cidade e até no exterior que começaram ali na prata com atividade que não tem a ver com o que ele desempenha hoje. O cara é engenheiro, é artista plástico, Mas por quê? Ali ele já... O relacionamento interpessoal, a questão de atividade numa empresa, tudo isso é a prata que deu a base, Sim. né? Vamos pensar numa casa, num grande prédio, que é um homem ou uma mulher bem sucedido na vida profissional. A prata é o alicerce dessa casa. Principalmente aquela relação interpessoal que ali deve focar muito nisso, né, Eduardo? Hoje a gente, acho que o jovem, a pessoa como um todo, ela precisaria passar por um curso de relações interpessoal. Tem muito isso e às vezes falta isso, né? Em qualquer área. Em qualquer área você tocou num ponto. Você tocou num ponto muito importante. A prata ela vai além da qualificação profissional, além da busca de fazer com que a pessoa tenha uma saída do lar para a vida social como adulto, uma vida menos traumática, vamos dizer assim. A prata vai além disso. Por quê? Infelizmente, hoje, a gente sabe que existe a questão da desestrutura familiar, a questão de desorientação, seja por qualquer outro atrativo que tem aí, que mexe ali na cabecinha do adolescente e do jovem. Então a prata entendeu que eu uso o termo nossas crianças, tá? Mas saibam que eu estou falando de adolescentes e jovens. A prata entendeu que essas crianças, elas precisavam mais do que essa questão de qualificação, de preparo para uma vida em sociedade. A prata entendeu que eles precisavam também de um apoio, de uma questão de autoestima, de uma questão não aprofundando na área psicológica e nem na vida particular de ninguém. Mas eles clamavam por isso. No dia a dia dos nossos professores, a gente começou a enxergar isso. Então a prata hoje também faz um trabalho muito importante nessa questão da autoestima, na questão do adolescente olhar para si e saber que ele tem valor e que ele pode. Porque hoje o mundo está aí, falando para a gente, na maioria das vezes, para os nossos jovens e adolescentes. Você não pode, você não consegue. Então nós vamos além, tá? Do que essa coisa de, olha, estou jogando um profissional no mercado. Não é isso. Nós estamos indo além, graças a Deus. Eu me sinto, assim, feliz porque quando eu comecei a trabalhar com o ProErd, Eduardo, e tive graças a Deus, vários profissionais que falavam assim, Carlão, você está trabalhando na formação do caráter dessa pessoa. Lá na frente, isso daí vai surtir um efeito positivo na vida dele. Sem dúvida. E eu tô vendo hoje, talvez eu não tinha essa visão, que a prata é uma complementação disso daí. O além que você tá falando, Eduardo, tá ajudando. É mais uma semente. Eu me sinto talvez responsável por isso ao longo de 10 anos que eu fiz isso com o ProErd. Talvez eu vejo isso também dentro da prata. Que ela não fica ali só numa teoria, ela ajuda na formação desse jovem para, não sei se eu poderia falar de jogar ele para o mercado, não só como um profissional, mas como uma pessoa com caráter, com pensamento, com responsabilidade também. Isso é legal. E você... Amanhã, eu sei que... Hoje você está no auge, mas amanhã, Eduardo, daqui 10, 15 anos... Você vai olhar e falar, eu ajudei. E isso é pessoal. Você vai falar, eu ajudei no caráter dessa pessoa. Isso é gratificante. Isso não tem preço na vida de uma pessoa igual você, que se preocupa com isso. Eu falo porque eu me preocupei lá atrás de fazer um bom trabalho. Eu acredito que você também está fazendo isso hoje. Eu peguei com 9, 10 anos, você com 15 a 17 anos.
esse menino aí, essa criança, ele vai chegar lá na frente com 30 anos e vai falar, de repente, o Carlão passou pela minha vida e eu passei pela vida do Eduardo, com os ensinamentos dele. E aí você vê que formou uma pessoa com caráter, com personalidade. Isso é gratificante, Eduardo. Não tem preço. É verdade. Né? Você vê, a gente imagina que uma instituição daquela, ela consiga realmente transformar vidas. E se a gente não imaginasse, não acreditasse nisso, não estaria trabalhando ali. E a razão de ser da nossa vida, se for pensar nisso, é esse olhar para fora, olhar além da sua vida. Eu já falei isso várias vezes, e sem ser repetitivo, nenhum de nós pode se julgar e ser de fato bem-sucedido, ter tudo que sonhou, que buscou na vida, e esquecer daquele que está ao nosso lado, que também precisa, que também tem direito a essa condição. É por isso que a prata, ela vai além da questão profissional. Hoje a gente tem um acolhimento muito forte, como eu disse, é uma equipe muito capacitada, e a dedicação, ela vai além da questão profissional. Então, quem vai ali trabalhar, eles não vão com aquele automatismo, eu vim cumprir o meu horário, não. Ali a gente enxerga como filho fosse. O duro, Eduardo, você fala um negócio assim que às vezes causa até uma certa, não vou falar uma tristeza, que quando você vê uma prata fazendo um trabalho desse, e eu falo também que eu faço parte da direção ali da rede a rede de combate ao câncer, tem outras instituições que eu quero trazer os diretores, os membros aqui, os presidentes, para a gente falar sobre isso. Quando você vê algumas instituições aqui, graças a Deus, da nossa cidade, preocupada com isso, a gente percebe que o mundo infelizmente, ele está ficando de pessoas egoístas, de ficar olhando pelo seu próprio umbigo. Mas aí, quando você vê uma prata, uma rede, uma Procar, um asilo dos idosos, você vê que o mundo ainda tem jeito, que ainda tem gente que pensa no seu semelhante. Que Deus abençoe cada um de vocês, Eduardo, tá? Que Deus abençoe grandemente, tá? Mas, Eduardo, isso daí a gente não vive de brisa. Certo, então, eu gostaria de saber como que a prata, ela se vira, como que ela se mantém, ela recebe subvenção, patrocínio, recebe doações. Como é que ela vive, Eduardo? Ô Carlos, nós recebemos, sim, do executivo da prefeitura uma subvenção. Ela é anual, dividida, então, durante os 12 meses do ano. Nós recebemos também verbas impositivas, seja diretamente de deputados e também, graças a Deus, pela concorrência dos nossos vereadores. Isso é muito importante, é algo que mantém a prata de portas abertas e prestando o serviço que presta. Nós temos também a questão das nossas iniciativas. Nós promovemos bastante eventos onde a gente possa, de uma forma ou outra, arrecadar ali um valor. Vou citar um exemplo aqui. Nós tivemos aí, durante o Carnaval, a participação da prata prestando serviço lá no pedágio do balneário. Aí nós vamos ter um evento, a prata vai também. Então, quando esse benefício é estendido a todas as instituições, o Grupo da Prata vai lá prestar serviço. Por quê? Porque ela tem interesse e sabe que dali nós vamos ter minimamente um valor que vai contribuir e fazer muita diferença. E aí a gente promove com os nossos alunos também ali, internamente, rifas e outras promoções que de uma forma ou outra ajudam para a gente angariar esse valor. E também nós temos os contratos com as empresas. Então, cada aluno, cada aprendiz tem um valor para poder custear o curso dele ali na prata, que a empresa recolhe. Também isso ajuda muito. E assim, Carlos, as dificuldades que outras instituições enfrentam, elas não são diferentes para a prata. É muita luta. E aí nós temos os associados. O que acontece? O Rotary Club, ele com a diretoria,
e aí ele dá exemplo, a diretoria presta um serviço voluntário, desde o presidente e todos os diretores, mas também eles são associados. É uma contribuição mensal. Você vai me perguntar, mas qual o valor? O valor é o relativo, que... né? Não, exatamente, é o que você pode. A gente não tem o fixo. Um pode dar 30, outro 50. E aí fica o nosso convite. Para quê? Que as pessoas vão até a Prata, vai lá conhecer, vai entender o que acontece ali, porque você vai enxergar que é algo grandioso para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Então, e aí você pode contribuir, sem dúvida nenhuma. Se uma pessoa quiser contribuir espontaneamente, é só ir lá na Prata. Não precisa ir lá. Nem Nós precisa. temos meios de comunicação, pode entrar em contato com, Quais são os meios de com a nossa comunicação? equipe lá. Nós temos WhatsApp, nós temos telefone, Você nós tem temos algum para aí? as empresas já o nosso e-mail cadastrado, tem Instagram. Você tem... Bom... Digitou a Prata, eu não vou ter decorado aqui. Tá. Mas você digitou a Prata, a rancharia, tá. Vai sair um leque de coisas lá. Tá. O que não falta é condição para você. Nossa. Mas não deu? Então vai lá, tá passando em frente, fazendo caminhada à tarde, entra lá, vai conhecer. Porque eu digo, né? A partir do momento que a gente conhece e entende o que está acontecendo ali, a gente passa a gostar, a gente passa a se sentir no dever de alguma forma contribuir. A Prata precisa dessa ajuda, sem dúvida nenhuma, de todos. Que legal, cara. Que bom a gente saber disso, que bom. Então, se você está querendo ajudar, você viu aí. Vai lá na Prata, conversa com o Eduardo, conversa com a equipe dele lá. De segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado até o meio-dia, como é que é, Eduardo? De segunda a sexta-feira, mas quando precisa, a gente não tem dia, não tem hora. A nossa equipe lá, são vários finais de semana onde essas promoções, essas iniciativas ocorrem, a nossa equipe vai trabalhar. Que legal. Você que é dono de empresa, você que tem uma pequena ou grande ou média empresa querendo um menor aprendiz, é isso o termo, Eduardo? Ou só o aprendiz? Na verdade, a condição dele é menor quando ele está fazendo a questão do fortalecimento de vínculo. Quando a gente entra pro aprendiz, ele já está nos 18 anos até os 22. Ele pode ser aprendiz dos 18 aos 22 anos? Isso. Que legal. Então... Na verdade, todo mundo lá dentro é aprendiz, até quem está trabalhando. Eu tive o privilégio de ir lá palestrar algumas vezes. Palestrar não, que eu nunca fui palestrante. Eu ia apenas bater um papo. A primeira vez que eu fui bater um papo lá foi um sábado de manhã, uma nhaca desgramada, uma preguiça. 9 horas da manhã eu falei, meu Deus, eu vou conversar com um bando de adolescentes, Eduardo. Era num sábado, né? Foi num sábado. Eu fui, eu falei, meu Deus, era do Proerd. Eu combinei, não me lembro quem que era o presidente na época, tal. Vou falar lá 20 minutos. Não, tudo bem, vai lá, 20 minutos. Juro pra você, fiquei 2 horas. Que lugar delicioso de ficar. Foram 2 horas, eu cheguei às 9, saí 11h20. 11h20. Todo mundo lá ficou batendo papo comigo. Eu falei, tal... Super gostoso, graças a Deus. Fui muito bem recebido. Lógico, voltei outras vezes. O Salvador e nós voltamos lá algumas outras vezes. Mas a gente já sabia. A gente ia chegar ali e amarrar, sabe? Ia ficar ali bastante tempo, como de fato. Eu sempre gostei ali da Prata, tá? Então fica aí. Você que está interessado, procura a Prata lá. Procura dar um apoio pro jovem lá. Que você sabe que você vai ganhar com isso, tá bom? Muito obrigado por isso, tá? Eduardo, considerações finais aí, meu amigo. Bom, eu já agradeci por estar aqui e enfatizando então essa questão da Prata, quando você está em contato com quem vive ali na Prata, os nossos jovens, os nossos adolescentes, você está em contato com o futuro. O futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, do nosso país. O Rotary tem um lema que é tornar o mundo melhor. Um lugar melhor para quem vive nesse mundo que somos nós pessoas. Portanto, a Prata, ela prepara esse ser em condição especial de desenvolvimento, prepara ele para o futuro, para esse mundo que está aí. Então, olha só, Carlos, quando eu enxergo que eu estou diante do futuro, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu preciso contribuir para que esse futuro seja realmente aquilo que a gente espera, aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, quando você está ajudando a Prata, quando você está indo conhecer e se envolvendo com o que ocorre ali,
você está construindo o futuro. Eu gostaria de esclarecer que nós temos alunos ali que são estudantes de direito, psicologia, administração de empresa. Eles estão trabalhando, estão lutando com a vida. Às vezes, não raras vezes, são o sustentáculo da família. Eles são o arrimo de uma família, é só a renda dele que mantém aquele lar. Então, é muito importante, as pessoas precisam enxergar isso. Então, o Rotary Club, a Prata, nessa parceria, eles dão a contribuição deles para o futuro de Rancharia. As pessoas precisam enxergar isso e, se puder, vá lá, contribua, porque o futuro nos espera e é nós que fazemos. É ruim que eu tô vendo? É que tem alguns comentários aqui. Paula da Silva Farias. Pessoas estão assistindo com você. Paulo Sorocaba, caracas, velho. Aguinaldo Tolentino de Oliveira. 2 grandes pessoas, parabéns. Obrigado, velho. Ô, Aguinaldo, valeu, velho. A Lorena Carolina Almeida, meu irmão, um exemplo de pessoa, te amo. A Gisele Messias Nascimento, boa noite. Camila Cardoso. Oi? Meu Deus, vamos lá, desculpa. Gileide, a nossa diretora corrigiu aqui. Gileide, eu tô cego, meu óculos daqui a pouco. O dia que eu for no médico, ele vai receitar um cachorro e uma bengala branca pra mim. Misericórdia, vamos lá. Gileide Messias Nascimento, boa noite. Obrigado, Gileide. Muito obrigado. A Camila Cardoso, Felipe está aqui assistindo, o tio Eduardo. O Juliano Volpini, o negócio agora é andar de mula. Um abraço, Major. Velho. Val Rosa, boa noite. É o Flávio Fleck. Flavião, velho, você é o cara, velho, eu tô ligado. Boa noite, valeu, Flavião. Flávio, o Márcio Betti, boa noite. Um beijo pra você, Marcelo, um beijo no seu coração, meu amigo. Meu irmão, né? A Mariana Arissa, é isso, né? Araújo, boa noite, meu amigo Carlão. Você é ótimo. É nada. Mariana falando um negócio desse. Mari, um beijo pra você, querida. O Paulo Silva de Farias, assistir. Paula. Meu Deus, acho que eu vou parar de ler. A Paula Silva de Farias está assistindo. A Paula Silva está assistindo. A Andressa, boa noite. Tá, a Paula Silva de novo. Paula Silva, todo mundo assistindo aqui. Cara, um beijo para vocês no coração de vocês. Paula Silva, a Prata de Rancharia, assistindo. Quem deixou? O telefone aqui, a Paula Silva de Farias. O telefone é 3265-3686. Repetindo aí. 3265-3686. Maria do Socorro está assistindo. Adriana Mello. Obrigado, Adriana. Um beijo para você e pro Mello aí. Parabéns para todos que participam da Prata. Muito sucesso para vocês. A Maria do Socorro assistindo. Jaime. Doutor Jaime. Parabéns, meu presidente. Óbvio, olha lá. Ele mandou para vocês aqui. A Maria assistindo. Maria, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Obrigado pelo prestígio, obrigado pelo carinho. Vocês vieram mais pelo Eduardo. O meu, vocês só quiseram explorar a minha imagem aqui, tá bom? Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo privilégio. Obrigado por você ter vindo, ter aceito o nosso convite aqui. Muito obrigado pelo prestígio de ser a primeira vez. Alguma outra coisa que você quer salientar, quer abordar, Eduardo? Essa não vai ser a primeira, tá, meu amigo? Outras vezes você vai ser obrigado a vir aqui, tá bom? Alguma outra coisa que você quer abordar, Eduardo? Bom, antes de mais nada, Carlos, não é obrigação. Não, eu fiquei lisonjeado com o convite, então para mim vai ser sempre um prazer se de alguma forma eu possa contribuir, como eu disse, a minha vida inteira de servir e proteger, de ser aquela pessoa que olha primeiro para o interesse público, o bem comum. Tá certo que eu ganhei a minha vida inteira para isso, mas procurei fazer bem. Então, não tem sentido, nessa altura da minha vida, eu mudar esse rumo e não continuar me doando, não continuar de uma forma simples, de uma forma bastante humilde, não continuar com essa missão. E eu enxergo isso como uma missão. E o meu convite, ele é reiterado aqui. Por favor, se vocês acharam que esse nosso bate-papo, ele de alguma forma foi edificante, foi interessante, por favor, dá um clique, vai lá, vai conhecer o que é o Rotary Club, vai conhecer o que é a Prata. Eu tenho certeza que você pode, ao conhecer, de alguma forma contribuir.
mas não é para o Rotary para a Prata. Lembre-se, é para a nossa juventude, para a nossa adolescência, portanto, para o nosso futuro. Seremos, se chegarmos lá, os velhinhos que vão depender desses profissionais. Com certeza. Então, hoje, eu digo para vocês, nós estamos cultivando aquilo que no futuro nós colheremos dessas pessoas. E está na nossa mão tornar essas pessoas cada dia melhor. Eu imagino que seja isso, vou continuar com esse pensamento e com essas ações nesse sentido, e convido a todos que puderem e quiserem que realmente também adote essa postura, porque, Carlos, a gente corre um grande risco se nos fecharmos, porque seremos atingidos. Sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma, tá bom? Tá bom? Era isso. Bom, então vamos lá. Agradecimento aqui, Eduardo, muito obrigado por você ter vindo, tá? Muito obrigado por tudo. Eu vou fazer uma lista aqui. O primeiro, Valtinho, tá, Walter? Muito obrigado por você acreditar e confiar em mim. Andressa, coitada, né, Andressa? Andressa, a nossa diretora aqui. Eu fico falando 1000 vezes para ela, se não for o caso, aí pode falar que a gente sai fora. Muito obrigado, Andressa, tá? Por você estar apoiando e acreditando na gente. Que bom, eu me sinto mais tranquilo para fazer isso, tá bom? E vou falar. O próximo convidado vai ser o Paulo Henrique Bock. Por que o Paulo Henrique Bock? É um professor de língua inglesa, Eduardo. Nessa nossa globalização, por que eu também quis falar lá no início que ele tem um filho na Austrália? Se o menino dele, Bruno, que tá lá? O João Pedro. Se ele não soubesse falar o inglês, com certeza, Eduardo, ele não ia sair do Brasil. Então, se ele tá... E olha que os meninos já foram para Inglaterra, Canadá, Irlanda. Os meninos dele rodam, graças a Deus, o nosso mundo, nosso mundão de Deus aí. Mas é por quê? Porque eles falam, no mínimo, eles devem falar o inglês. Então, por que o Paulo? Eu falo da importância do Paulo, não só pelo fato dele ser meu amigo, mas pelo fato dele ser um professor de língua inglesa, e ele vai vir aqui falar a importância dos filhos de vocês falar uma segunda língua, Eduardo. Né? Mal eu falo o nosso português. Então, eu não tenho pretensão de sair do Brasil, talvez nem de rancharia. Mas se você tem a pretensão de alçar novos voos aí, você vai ter que falar uma nova língua. Então, o Paulo está aí para ele falar sobre isso. O Paulo é o professor, além de ser professor, ele é proprietário do Centro de Idiomas CCI aqui de Rancharia, tá? Vai ser no dia 14, se nada mudar, dia 14 agora do 8, eu quero que ele sente aí na tua cadeira para a gente conversar. Tá? E trocar uma ideia sobre isso. Ô, Carlos, você não citou aí, talvez você não saiba, mas o Paulo, o professor, ele tem um vínculo. Eu falo que tem porque, com certeza, por alguma circunstância da vida, ele teve que se afastar, mas eu sei que ele volta. Então, o Paulo, ele é rotariano e ele é um dos que estiveram à frente conduzindo os rumos da Prata. Tá certo? Então, ele com muito mais propriedade que eu, viveu antes. O Rotary e a Prata. Então, quem vai sentar nessa cadeira aqui, com certeza tem muito que contar do que viveu e do que já fez pela comunidade ranchariense. Com certeza. E olha que ele nem é daqui, ele vai falar, ele é de Prudente, filho Nossa, ele vai falar, filho do Palmeiras e da Dona Creuza, né? Ele é uma maravilha, tá? E lógico, né, um agradecimento em especial. Essa pessoa eu amo de paixão, ela sabe disso, tá? Um beijo, um abraço, eu te amo. Eu amo do fundo do meu coração. Com tudo, todas as minhas forças, eu te amo. E você veio aqui me prestigiar. Ana Letícia, tá, filha? Muito obrigado, tá, filha? Um beijo no seu coração, eu te amo de toda a minha força, tá bom? Um beijo, filha. Fica aí o meu boa noite. Muito obrigado por você ter assistido. E dá um like aí embaixo aí pra gente, tá? Prestigiar o nosso programa, tá bom? Um beijo no coração de vocês e fique com Deus. Até, se Deus quiser, até o dia 14. E desculpa o meu jeitão, meu caipira de ser, tá bom? Esse é o meu jeito. É o jeito da gente fazer o programa aqui, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau.